Olá, tudo bem? Estou aqui para te auxiliar a resolver as atividades da semana 2 do PET volume 5 do primeiro ano do ensino médio. Vamos lá? Atividade 1. Mostre os íons formados entre os elementos césio, bário, cloro e enxofre e escreva as possíveis ligações iônicas entre esses íons. Então, está aqui o césio, bário, cloro e enxofre e as respectivas famílias desses elementos químicos localizadas na tabela periódica. Então, aqui, aquela mesma tabelinha que eu tenho falado com vocês, eu vou usar ela aqui com vocês, que ela vai ser muito útil para a gente utilizar para fazer a ligação iônica entre esses íons que vai ser formados entre esses elementos químicos. Os elementos químicos que estão na família 1A, ele vai formar o íon mais 1, tá aqui 1A, ele vai formar o íon mais 1. O elemento químico bário que está na família 2A, ele vai formar o íon mais 2. Tá aqui, ó, família 2A, ele vai formar o íon com carga mais 2, tá aqui o mais 2. O que está na família 7A, ele vai formar o íon menos 1, tá aqui o menos 1. E o que está na família 6A, ele vai formar o íon menos 2. Tá aqui 6A, íon menos 2. Os das famílias 1, 2 e 3A, eles perdem elétrons. E os elementos químicos das famílias 5A, 6A e 7A, eles vão ganhar elétrons formando ânion, enquanto o outro lado aqui perdem formando cátion. Então, todos aqui de carga mais, eles perderam elétrons, formaram cátions. E os com carga menos, significa que eles ganharam elétrons, formaram ânions. Então, aqui agora, só é possível fazer ligação iônica aquele elemento químico que tem o seu íon de carga positiva com o íon de carga negativa. Então, eu tenho 2 de carga positiva e 2 de carga negativa. Então, esse aqui, o césio mais, ele não pode fazer ligação iônica com o bário 2+. Ele só vai ligar com o cloro menos 1 e com o enxofre menos 2. Então, tá aqui, césio mais 1 e cloro menos 1, césio mais 1 e o enxofre menos 2. E o bário, ele vai poder ligar com o cloro menos 1 e com o enxofre menos 2. Tá aqui também. Lembrando que as cargas, eu devo somar elas para que elas se anulem. Ou seja, que eu tenho mais 1 e aqui eu tenho menos 1. Se mais 1 com menos 1 dá 0, então anulou. Ou seja, a fórmula mínima deste composto formado vai ser a proporção de um átomo de césio e um átomo de cloro. Então, se é mais 1 e aqui menos 1, dá 0. Então, é um átomo de césio, aqui é CS. Então, aqui eu tenho um átomo de césio e um átomo de cloro. Nesse outro caso aqui, eu tenho um átomo de césio e aqui está tendo duas cargas menos 2. Então, eu preciso de duas cargas positivas para que, somando com essa uma carga menos 2, ela se anule. Ou seja, 2 de mais 1 e uma de menos 2 vai dar 0. Então, eu preciso de 2 átomos de césio e um átomo de enxofre. Aí vai dar 0. Aqui, bário, eu tenho 2, carga mais 2. Cloro, eu tenho menos 1. Então, eu preciso de 2 átomos de cloro, porque menos 1 e menos 1 eu vou ter menos 2. Então, eu vou ter 2 cloro. Então, menos 1 e menos 1, menos 2. E aqui mais 2 e com menos 2, aí dá 0. Então, vai ficar um só de bário, porque o bário já tem carga mais 2. E de cloro eu vou precisar de 2 átomos, ou seja, 2 íons de cloro menos 1. E o bário e o enxofre,
Como aqui eu tenho a carga mais 2 e aqui eu tenho a carga menos 2, inicialmente poderia colocar 2 aqui e 2 aqui. Mas depois ela ia se resumir na fórmula mínima, um só de bário e um só de enxofre. Que eu devo colocar aqui a proporção mínima possível em átomos dos seus respectivos íons. Uma outra regra também que eu posso utilizar e falar para vocês é que esse número aqui ele troca e inverte. Onde aqui é 1, eu passo 1 para cá, ficou 1 aqui, e esse 1 aqui do cloro ele passa para cá. Então esse 1 aqui ele desce para cá, e esse 1 desce para cá, aí fica 1 de cada. Aí quando é 1 não precisa colocar. Nesse caso aqui, esse 2 do enxofre, ele fica aqui no césio. Esse 2, ele vai vir para cá. E o 1 do césio vai vir para cá. Por isso ficou CS2, S1. Dessa forma, aí quando é 1 não precisa escrever. Aqui, a mesma forma. O 2 do bário, ele vai ficar lá no finalzinho do cloro, aqui. E o 1 do cloro vai ficar lá embaixo do bário. Aí quando é 1 não precisa colocar ele. O próprio símbolo do elemento já indica que é 1. E o 2 do cloro aqui é o do bário que eu coloquei aqui embaixo. Nesse caso aqui, eu tenho 2 de bário, eu coloco ele aqui embaixo. E o 2 do enxofre, eu coloco aqui embaixo do bário. Ficou 2, 2. Como a proporção é a mesma, então tanto faz ser 2, 2 ou 1, 1. Então, o correto prevalece 1, 1. Atividade 2. Ao se compararem os íons K+, e Br- com os respectivos átomos nêutrons que se originaram, pode-se verificar que a. Houve manutenção da carga nuclear de ambos os íons corretamente. Tanto o K+, que é o potássio, tanto o bromo, eles permanece a sua carga nuclear. A carga nuclear é prótons e nêutrons. Então, os prótons e os nêutrons dos elementos químicos, eles permanecem intactas. Apenas essa carga que indica aqui os seus íons está indicando a quantidade de elétrons que perdeu ou ganhou. Nesse caso aqui, o K+, indica que ele... Aqui, ó, lembra? Quando tem o mais, indica que perde elétrons. Então, aqui, ó, perdeu um elétron. O bromo menos, aqui, ó, ganhou. Então, ganhou, ó, um elétron. Então, houve manutenção da carga nuclear de ambos os íons. Essa afirmativa, ela é verdadeira. B. O número de elétrons permanece inalterado. Essa afirmativa é falsa, porque a quantidade de elétrons muda de acordo com o íon formado. Porque aqui o potássio está indicando que ele perdeu um elétron e o bromo está informando aqui que ele ganhou um elétron. Então, a afirmativa é falsa, porque o número de elétrons sofreu uma alteração. Letra C. O número de prótons sofreu alteração em sua quantidade. Falso. O que sofreu alteração em sua quantidade foi a quantidade de elétrons. Essa carga, indicando aqui o íon, indica a quantidade de elétrons que perdeu ou ganhou, e não a quantidade de prótons. Letra D. Ambos os íons são provenientes de átomos que perderam elétrons. Errado. Essa afirmativa é falsa, porque aqui está dizendo que ambos íons são provenientes de átomos que perderam elétrons. Aqui, um perdeu elétron e o outro ganhou elétron. E aqui está falando que ambos os íons veio de átomos que perderam. Está incorreto, porque um ganhou, o outro perdeu. Então, a afirmativa é falsa. Letra E.
O cátion originou-se do átomo neutro a partir do recebimento de um elétron. Eu acrescentei aqui a caneta porque essa afirmativa ela estava incompleta. Então eu pesquisei e o correto é acrescentar que o cátion originou-se do átomo neutro a partir do recebimento de um elétron, que essa afirmativa também ela é falsa, porque o cátion tá aqui, ó, é o que perde elétrons. E aqui está falando que o cátion originou a partir do que recebeu. O que recebe, receber e ganhar é a mesma coisa. Então, o que recebeu ou o que ganhou elétron chama ânion e não cátion. O cátion, ele foi perder elétrons. Então, a alternativa verdadeira, única, vai ser a letra A, a opção correta. Atividade 3. Para que os átomos de enxofre e potássio adquiram configuração eletrônica igual à dos gases nobres, é necessário que, dados número atômico do enxofre é 16 e do potássio é igual a 19. Então, olhando na tabela periódica, o enxofre ele está na família 6A. Se ele está na família 6A, olha aqui a tabelinha, indica que ele vai ganhar 2 elétrons. Então, a carga dele vai ser menos 2. O potássio, ele está na família 1A da tabela periódica. Então, se ele está na família 1A, a carga dele vai ser mais 1. Ele vai perder 1 elétron. Então, aqui, ó, mais 1. Aí eu coloquei aqui que a ligação, eu fui além da atividade. Então, K vai ser mais 1 ou mais, tanto faz, e enxofre vai ser menos 2. Se eu for fazer a ligação entre esses dois íons, o K vai ficar com o 2 aqui do enxofre, vai vir para cá, o 2 do enxofre vai ficar aqui embaixo aqui do K, e o 1 do potássio vai ficar aqui no lugar do enxofre. Ou seja, a fórmula mínima para a ligação química iônica acontecer entre o átomo de potássio e enxofre é na proporção mínima de 2 átomos de potássio para um átomo de enxofre. Então, aqui está falando receba e ceda. Receber e ganhar é a mesma coisa. Ceder e perder é a mesma coisa. Então, nesse caso aqui, o enxofre ele está recebendo ou ganhando 2 elétrons. Então, aqui, ó, o enxofre vai receber 2 elétrons. Então, a alternativa é a que representa isso aí. O enxofre vai receber 2 elétrons ou ganhar 2 elétrons. E o potássio ele vai ceder 1 elétron para o outro átomo. Ou ele vai ceder 1 elétron, ou ele vai perder esse 1 elétron para o outro átomo. Então, a alternativa correta vai ser a letra E. Atividade 4. Preveja as fórmulas dos compostos formados entre os íons. Então, magnésio, 2+, e O, 2-. Aqui nós vamos fazer o seguinte, tem outro método, mas eu vou explicar para vocês o método mais fácil. O método mais fácil é só inverter a carga. O magnésio vai ficar com esse 2 aqui do oxigênio e o oxigênio ele vai ficar com o 2 do magnésio. Como deu a proporção de 2 para 2, então nós vamos resumir ele para 1 e 1. Então a fórmula mínima é 1 de magnésio e 1 de oxigênio. Próximo. Lítio. O lítio vai ficar com o 2 do oxigênio e o oxigênio ele vai ficar com 1 do lítio. Então, o 1 não precisa expressar. O próximo. A prata, que é o Ag, vai ficar com 1 do bromo. Não precisa colocar o número 1. E o bromo vai ficar com 1 da prata. Também não precisa colocar. Então, é a proporção de 1 para 1. O alumínio e oxigênio.
o alumínio vai ficar com o 2 do oxigênio e o oxigênio vai ficar com o 3 do... E o oxigênio vai ficar com o 3, que é do alumínio. Lembrando que os seus íons vai zerar. Mais 2 e menos 2 dá 0. Aqui eu tenho menos 2. Então, se aqui tem menos 2, então aqui eu tenho dois íons de lítio. 2 vezes de lítio aqui, então 2 mais e aqui 2 menos vai dar 0. Aqui mais aqui e menos aqui, 0. Aqui eu tenho 3 mais e menos 2. Então, aqui eu preciso ter 3 cargas de 2 menos, que vai dar menos 6, e 2 de 3 positivo, que vai dar mais 6. Então, mais 6 com menos 6 vai dar 0. Então, as fórmulas dos compostos formados por esses íons são essas aqui. Atividade 5. O átomo de alumínio tem configuração eletrônica K2L8M3, o de oxigênio K2L6. Quais são as configurações dos íons formados? Qual é a fórmula do composto resultante? Ou seja, o primeiro passo é descobrir onde que esses elementos químicos alumínio e oxigênio está localizado na tabela periódica. Então, na tabela periódica, o alumínio ele está localizado na família 3A. Então, voltando aqui com a tabelinha, eu vou mostrar aqui, o alumínio ele está na família 3A. E o oxigênio ele está localizado na família 6A. O que está localizado na 3A significa que ele tem 3 elétrons na última camada. O mesmo número da família significa que é a quantidade de elétrons que ele tem na última camada. O oxigênio está na família 6A da tabela periódica. Isso significa que ele tem 6 elétrons na sua última camada. Isso aqui a gente vai descobrir quando a gente fazer a distribuição eletrônica. Então, se esse aqui está na 3A, então a carga dele vai ser mais 3. Aqui, ó, 3A vai ser mais 3. A regrinha que eu mostrei para vocês antes. Ele vai perder mais 3. O oxigênio está na família 6A, ele tem 6 elétrons na última camada, então 6A, tá aqui, ó, 6A indica que ele tem 2 elétrons, ele vai ganhar 2 elétrons, ou seja, ele vai ganhar 2 elétrons e a carga dele vai ser negativa, então vai ganhar 2, tá aqui, ó, vai ganhar 2 elétrons. Agora, a configuração eletrônica do alumínio aqui antes era K2, tá aqui o 2, L8, tá aqui o 8, e M3. Só que aqui o alumínio ele está perdendo 3. Então, o M3 vai deixar de existir. Então, M perdeu 3. Então, a configuração dele agora, do alumínio, vai ser só K2 e L8. Porque o 3 deixou de existir porque ele perdeu. E a configuração de elétrons através de camadas ou níveis de energia do oxigênio agora mudou. Era K2L6, aqui ó, K2L8 agora, porque ele tinha 6 elétrons na última camada, mas agora ele ganhou 2. Então 2 com mais 6, agora ele vai ter 8 elétrons na última camada. Tinha 6, ganhou mais 2. Agora aqui a fórmula iônica. Fórmula iônica é quando eu represento os íons. O alumínio mais 3 indica que ele perdeu 3 elétrons. O oxigênio menos 2 indica que ele ganhou 2 elétrons. Na hora de fazer a fórmula mínima do composto, basta eu inverter as cargas. O alumínio vai ficar com 2 e o oxigênio vai ficar com 3. Isso aqui chama fórmula mínima. Ou seja, para esse composto ser formado, eu devo ter no mínimo 2 átomos de alumínio e 3 átomos de oxigênio.
Mostrando aqui de outra forma para vocês, eu tenho aqui, ó, na última camada do alumínio, eu tenho 3 elétrons. Então, aqui eu tenho 2 átomos de alumínio, o índice 2 é 2 átomos, tá aqui, ó, 2 átomos de alumínio. O índice 3 indica 3 átomos de oxigênio. Então, eu tenho aqui 2, 3 átomos de oxigênio. Então, se o alumínio ele tem 3 elétrons na última camada, então eu coloquei aqui, ó, 2, 3 elétrons. 2, 3 elétrons. O oxigênio ele tem 6 elétrons na última camada. Então, aqui, ó, os 6 elétrons eu representei por um X. 2, 3, 4, 5, 6. 6x em volta do oxigênio. Aqui, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui, em volta desse outro oxigênio, mais 6 elétrons representados por X. 2, 3, 4, 5, 6. Esse oxigênio, ele vai ganhar 2 elétrons. Então, esse oxigênio vai ganhar esses 2 elétrons aqui desse alumínio. Ele completou 8. Completou a teoria do octeto. Esse outro oxigênio vai ganhar mais 2. Ganha esse e esse, ó, e esse aqui. Ganha esses 2 elétrons. Completou 8. E esse outro oxigênio ganha esses 2 elétrons. Completou 8. Então, a teoria do octeto é que os elementos químicos, para fazerem a ligação química, eles têm que completar 8 elétrons na sua configuração eletrônica. E na ligação química iônica, geralmente, sempre vai ser feita por um metal e um ametal, onde os metais, que são do lado aqui do 1A, 2A e 3A, os metais eles vão perder elétrons, formando cátions, e os ametais, que são os outros elementos químicos, localizados nas famílias 5A, 6A e 7A, eles vão ganhar elétrons formando os ânions. Pessoal, finalizamos a correção da nossa semana 2, do PET 5. Deixo aqui o meu abraço a cada um de vocês. Dê um like nesse vídeo e faça aí os comentários o que vocês acharam desse vídeo.